Prezadas amigas, prezados amigos, que Jesus, o Mestre Maior, nos ilumine e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito da Verdade, através de Allan Kardec, vai nos falar um pouco sobre honrai vosso pai e vossa mãe. Mas antes vamos fazer a nossa interiorização, a nossa meditação, a nossa oração, o que você achar melhor, para que os bons espíritos possam interagir através de nós, no entendimento e naquilo que possamos aprender para levarmos adiante no trabalho da nossa vida espiritual enquanto aqui encarnados. Então pedimos a Jesus, ao Mestre Maior, que nos ilumine, que possa fazer que entendamos a matéria que nos será repassada hoje, que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e principalmente que possamos trazer os entendimentos do Mestre Maior para nós. Honrai vosso pai e vossa mãe. Ele no começo vai nos citar os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, nos seus vários versículos, mas que dizem a mesma coisa. Vós sabeis os mandamentos. Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não farás mal a ninguém, e honrai vosso pai e vossa mãe. Ele faz uma outra contrapartida no livro do Decálogo, no Êxodo, no seu capítulo 20, versículo 12. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ele começa com o capítulo Piedade Filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não podemos amar o nosso próximo sem amar o nosso pai e nem a nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o de piedade filial. Deus quis mostrar que o amor é preciso, nos acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de maneira rigorosa toda violação deste mandamento. Então, honrar pai e mãe é manter o respeito para que a gente tenha, para com o nosso pai e com a nossa mãe, independente do jeito que eles sejam. É claro que a gente vê através das notícias, ou muitos passam por determinadas situações com os pais e com as mães, inclusive a ponto até de odiá-los. A gente entende a situação do ser humano nesse sentido, mas a falta de educação, a falta de interação e a falta dessa educação que a gente comentou agora, que é a educação espiritual, faz com que as pessoas levem anos, até uma vida inteira, odiando às vezes os próprios pais e a própria mãe por não terem feito isso, por não terem feito aquilo, por não terem feito uma outra coisa em relação à vida, ou por terem se utilizado às vezes de alguma violência, Mas temos que entender que quando você começa a ter a educação espiritual, e principalmente dentro da doutrina espírita, esse mandamento ele é muito importante. Por quê? Porque o pai e a mãe, eles, de uma forma ou de outra, fizeram com que nós chegássemos a esse mundo através da encarnação para que a gente pudesse se desenvolver espiritualmente. E isso para nós é o que mais importa. Nós sabemos que há muitas mães que criam seus filhos sozinhos pelo abandono da parte paterna. Nós entendemos também que os filhos ficam revoltados por este abandono, como também vice-versa pode acontecer. Mas a gente tem que entender que o ser humano, e isso só se dá através da educação espiritual, o ser humano é um ser falho e que muitos não conseguem aguentar o papel de pais e mães na vida. É uma situação até bem difícil para com essas pessoas. E essas pessoas, elas têm que ter para nós o total perdão, a total caridade que fazemos deste perdão. Então é muito importante nós honrarmos pais e mães. Ele diz aqui no final que Deus sempre pune de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. A violação desse mandamento, essa punição, não é bem exatamente por parte de Deus, mas por nós mesmos, por não entendermos exatamente
nesta parte da educação espiritual que devemos fazer, honrar pais e mães. Mas também a gente vê muitas histórias, né, de pais que foram embora, ou de mães que foram embora quando as crianças eram pequenas, e que quando chegam a uma determinada idade, muitos já casados, às vezes até com netos, se reencontram, e até por uma questão de caridade, e isso que é muito importante, né, eles voltam a se reunir com a família, e essa reunião com a família faz com que, mesmo aqueles anos passados de dificuldade, da falta do pai, da falta da mãe fazem com que a caridade moral, né, comece a afirmar dentro dos corações. E isto é que faz com que a gente evolua espiritualmente. A gente tem que entender que, por mais que seja o pai e a mãe da gente, são os nossos suportes espirituais neste mundo. Eles nos trouxeram, né? Só o fato de nós estarmos aqui já é uma grande lição para o nosso desenvolvimento. Ele cita aqui também, nesta parte terceira, que alguns pais, é bem verdade, descuidam-se de seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e não os filhos, né? Veja bem, esta punição é uma punição espiritual. A pessoa que procura não ser um bom pai, né, uma boa mãe, ou abandonar os filhos, claro que a punição já por si só já é uma punição moral, né? Aquela falta, aquele espaço, aquele buraco no seu coração de ter deixado os filhos para trás, né? Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Então ele quer dizer aí nessa parte uma condição de vidas passadas, uma condição de vidas anteriores, né? Talvez essa situação de abandono fosse também alguma situação de abandono que se foram feitas em vidas anteriores pela própria pessoa, né? Se a lei da caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer o seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar os inimigos, quanto maior não é essa obrigação em relação aos pais. Olha que interessante, bem resumido e bem simples, né? Se a lei da caridade estabelece pagar o mal com o bem, quem somos nós para pagar o mal com o mal? O próprio Jesus vai nos ensinar, né, que não devemos pagar o mal com o mal, porque o próprio mal, ele próprio se destruirá pelo seu mal, né? É uma coisa interessante. É pagar o bem com o mal, fazer o maior bem possível para os pais, para as mães, independente do que esses pais e essas mães foram, ou são atualmente, ou se mantém naquele mesmo sistema, né? Isso aí é uma caridade moral muito grande, né? Os filhos, ele vai continuar dizendo, devem, portanto, tomar por regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos de Jesus para com o próximo, dizendo a si mesmos que todo procedimento reprovável em relação aos estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais, e o que pode ser apenas uma falta de primeiro caso, pode no segundo considerar-se um crime, porque a ingratidão junta-se à falta de caridade, né? Então, olha que essa lição aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é bem explicadinha, ela é bem minuciosa em relação a honrar pai e mãe. Jesus disse, né, honrai vosso pai e vossa mãe, para que viveres muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Veja bem, esse viver muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, não quer dizer exatamente essa nossa terra, essa nossa condição de encarnados no planeta Terra, mas sim na vossa terra que Deus vos dará. Ou seja, você praticando a lei de caridade para com o seu pai, para com a sua mãe, é óbvio que nós criamos, entre aspas, né, créditos junto ao mundo espiritual, e também esses créditos são um desenvolvimento espiritual da nossa parte, né? E claro, obviamente que também temos que honrar e respeitar o pai e a mãe que não são, teoricamente, os pais ou as mães biológicos, mas que cuidaram de nós. Muitos filhos adotivos que foram, né, deixados em locais para adoção, esses devem respeitar muito os pais adotivos, mas sem se sentir mágoas dos pais que os deixaram, né?
Eu sei que é um pouco difícil a gente falar sobre esta parte, até porque nós não passamos por isso, mas a gente viu muitas pessoas passarem por isso, mas eu também conheci muitas pessoas, né, principalmente meus colegas de trabalho, que eram adotadas e adoravam os pais adotivos, né? E uma delas até perguntava assim: você não quer conhecer seu pai e sua mãe biológica, né? E ela me respondeu: olha, eu sei quem são meus pais e minha mãe biológica, eu já os vi, mas eu não tenho, assim, curiosidade em conversar com eles ou conhecer eles, né? Mas eu os respeito, né? Eu os respeito, não tenho mágoa nenhuma deles, mas eu tenho um amor muito grande porque me criou. Olha que maravilha, né? É uma coisa sensacional isso daí por parte desta pessoa que eu conheci. E eu tenho outras, e outra que também foi adotada e que conheceu seus pais e suas mães e sua mãe biológica. Ela contou a história de vida, o que ela passou, pela situação que ela passou, e ela entendeu exatamente e a perdoou. É claro que não tem aquela intimidade de família, a gente até entende isso daí, mas só o fato de perdoar, só o fato de ter respeito por esta pessoa, por esses pais, por esta mãe que abandonou, já faz com que o desenvolvimento espiritual da nossa parte seja realmente muito grande, né? E amar aqueles que cuidaram de nós, né? Respeitar, assisti-los agora nas necessidades por causa da idade. É isso que ele quer nos dizer, né? Certas palavras, às vezes ditas pelo Mestre Jesus, são aquelas palavras que muitas vezes não são estranhas, mas que elas têm um cunho moral muito grande, né? Os laços de sangue, ele vai nos dizer na parte 8 do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais, por isso que muitos amam e gostam dos pais adotivos. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Que bacana, né? Não foram os pais que geraram o espírito do seu filho, eles apenas forneceram-lhe o corpo carnal, o que nós conversamos agora no início. Além disso, deve ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Por isso que você, que é pai, você que é mãe, independente da situação que você está passando, né, você deve sempre ajudar seu filho, deve mantê-lo o melhor possível nas leis da retidão, nas leis da caridade, nas leis do aprendizado, no respeito para com as outras pessoas, no respeito para com eles mesmos, né? Porque como o Evangelho nos diz, né, que não foram os pais só deram o seu corpo físico, só deram as suas junções hormonais para que o filho pudesse nascer, para que o filho pudesse chegar, para que esse espírito pudesse chegar nesse mundo. Os espíritos que encarnam numa mesma família, ele vai continuar, principalmente com parentes próximos, quase sempre são ligados por laços de simpatias, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores que se manifestam por suas aversões na Terra, e elas servirão de provação entre eles. Por isso que você que é filho, você que está passando por uma determinada situação, você que ainda está com aquela mágoa do seu pai, da sua mãe no coração, esqueça isso, né? Agradeça por você estar junto, por eles terem cuidado de você do melhor modo possível, né? Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que também exige um esforço muito grande da nossa parte. Mas quantos esforços da nossa parte neste mundo terreno nós estamos fazendo para melhorarmos na nossa evolução espiritual, na nossa evolução como seres humanos aqui encarnados? Por isso, honrar pai e mãe é tudo aquilo que nos faz alicerçar neste mundo e no mundo espiritual. Aqueles que honram seu pai e sua mãe, aqueles que o pai e a mãe já estão de retorno ao mundo espiritual e que se não deles com carinho, eles lá
aonde eles estiverem, das cidades espirituais onde eles estão, depois dos devidos tratamentos, depois das devidas passagens necessárias para o seu refazimento, eles estão olhando por você, eles estão procurando fazer com que você se desenvolva do melhor modo possível, eles estão procurando, através dos bons espíritos, pedir a proteção e ajuda para que você seja um ser espiritual melhor. Por isso, honre seu pai, honre sua mãe, aonde eles estiverem. Se eles estiverem encarnados, honre aqui. Se eles estiverem no mundo espiritual, continue honrando eles no mundo espiritual. As lições de Jesus têm esse impacto na nossa vida, para que possamos nos desenvolvermos, para que possamos ter esse amor filial que Jesus assim nos ensinou. Jesus amava seu pai e sua mãe terreno, mas também amava os seus irmãos, que ele sempre disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quando ele foi interpelado nas festas das bodas de Canaã. Muita paz, muita prosperidade e que Jesus nos ilumine sempre.